Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre ácidos e bases, que eu particularmente amo sobre esse assunto. Então, vamos começar. Conceitos de ácidos e bases. A primeira consideração que se deve ter a respeito dos ácidos e bases é que as chamadas teorias de ácidos e bases são, na realidade, conceitos de ácidos e bases. Elas não são teorias no sentido da teoria da ligação de valência ou da teoria de orbitais moleculares. Elas não são. Na verdade, podemos fazer um ácido ser qualquer coisa que queiramos. As diferenças entre os vários conceitos não se referem ao certo, mas ao uso mais proveniente em uma situação particular. E todas as definições do comportamento ácidos e bases são compatíveis umas com as outras. Como a gente pode ver aqui, a palavra ácido ela vem do latim, que significa ácidos, que significa azedo ou adstringente. A gente tem dois exemplos aqui, como o vinho, que a fórmula molecular dele é CH3, CH2OH, e o vinagre é CH3COOH. Então, foi empregado originalmente para referir-se ao vinagre, que era fabricado desde as primeiras civilizações mediante a fermentação de sucos de frutas, especialmente uva, produzindo assim o vinho, que contém o álcool etílico. E ao deixar azedar o vinho, forma-se o vinagre, uma solução aquosa diluída de ácido acético. As bases, por outro lado, têm o sabor amargo e dão a impressão de serem escorregadias, assim como sabão. A palavra base vem do inglês arcaico de base, que significa rebaixar. Significa baixar o valor de alguma coisa. Então, a formação de sabão é realizada via reação do triacilglicerol, que é a gordura ou óleo, com solução de hidróxido de sódio, ou com outro hidróxido, como KOH, e aquecimento, tá? Então, aqueles o sabão caseiro, tudo mais, é tudo destinado com soda, né, que é o hidróxido de sódio. Então, os ácidos e bases podem ser reconhecidos e, portanto, classificados por um conjunto de reações químicas específicas. E essas classificações de ácidos e bases são baseadas em reações químicas que muitas vezes têm uma aplicação geral. Outras vezes se prestam essas para situações particulares de aplicações restritas e mais comumente ácidos e bases são classificados de acordo com a teoria de Arrhenius, com a teoria de Broncho e com a teoria de Lewis. Para os compostos inorgânicos, uma conceituação alternativa de ácidos e bases é as classificações em duro e macios, que era proposta por Pearson. Essas classificações de compostos inorgânicos a gente não vai estar estudando. A gente vai falar mais um pouquinho mesmo sobre os conceitos de ácidos e bases segundo as teorias, tá? Então, aqui a gente tem cada teórico que foi realizado, até o Bohr e o Lonson, eles eram meio em conjunto, a gente vai estar vendo mais para frente, tá? Então, vamos começar pela teoria, a definição de Arrhenius, que a definição de Arrhenius, de ácido, é uma substância que em solução aquosa origina os íons H+. As bases são substâncias que em solução aquosa originam íons OH-. Por exemplo, vamos colocar o ácido clorídrico, HCl, e o hidróxido de sódio, NaOH, eles se comportam, respectivamente, como um ácido e uma base de Lewis, pois ocorrem os processos de dissociação iônica, quando adicionados a um certo volume de água. Então, a gente tem aqui a equação, ó, a fórmula, o mousezinho não tá mexendo, coisas que acontecem no online. Então, a gente tem aqui HCl mais NaOH, que forma o NaCl mais a água. E a gente tem aqui logo abaixo também, que de acordo com a definição de ácidos e bases de Arrhenius,
Uma reação entre o ácido e a base é um processo químico denominado de reação de neutralização e é descrita pela seguinte equação na forma iônica. Ali, como a gente vê, o H mais OH menos, que se transforma na água, tá? Então, uma equação iônica é logicamente aquela que mostra os íons, e nesses tipos de equação, no lado esquerdo são apresentadas somente as espécies que em solução reagem, e do lado direito as espécies que são formadas. Nota que na equação, em solução aquosa, os íons Na+, e Cl- aqui, ó, agora foi, Na+ e Cl-, eles não são escritos. Isso não significa que eles não estão presentes, somente que eles não são consumidos ou formados na equação química. Ou seja, essa equação, ó, H+, mais Cl menos, mais N+, mais OH-, que vai formar Na+, Cl-, mais a água. Então, na equação de baixo, eles estão presentes, eles só não estão escritos, porque o que mais importa é os íons mesmos, né? Então, é isso. A teoria de Arrhenius é essa. Agora a gente vai para a definição de Lowry, vamos falar Lowry, que foi em 1923, que Lowry, independentemente, propôs a seguinte definição: que os ácidos são substâncias que doam prótons e as bases são substâncias que recebem prótons. Então, como a gente vê aqui, ó, a base e o ácido. Quem recebeu? Quem doou próton? Foi o ácido. O ácido doou um próton para a base. Então, aqui a gente tem a base e aqui a gente tem um ácido. Ao contrário, aqui a gente tem o ácido e aqui a gente tem a base, por causa do menos e do mais aqui em cima. E as bases, elas recebem os prótons. Então, a gente tem o ácido aqui e a base aqui. A base recebeu e o ácido doou. Então, ainda utilizamos exemplos do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio. Para a definição de Lowry, a gente tem o ácido 1, que é o HCl, mais a água, que é a base 2, mais o ácido 2, que é o H3O+, e transformando em base, que é o Cl-. Tá? E as espécies químicas diferem uma da outra pelo próton transferido. Elas formam um par de ácido e base conjugados. Portanto, na equação acima, quando a gente tem HCl e Cl-, ela constitui um par de ácido-base conjugado, designados como ácido 1 e base 1. Assim como H3O+, e o H2O representam outro par de ácido e base conjugada. E em todas as relações ácido-base de Bloom, de Lowry, há necessariamente a produção de dois pares de ácido e base conjugados. Como segundo exemplo, a gente tem a amônia, que ela é uma base de Lowry, porque em solução aquosa ela recebe um próton da água, como pode ser verificado na equação abaixo. A gente tem a base 1, o ácido 2, o ácido 1 e a base 2, certo? Então, os mesmos exemplos que foram usados na anterior, a gente está vendo aqui, onde os pares ácido-base conjugado na reação é o NH4 mais e o NH3, e depois a água e o OH-. No contexto da definição de Lowry, há uma possibilidade de se ter uma espécie capaz de doar ou receber prótons. Isto é, uma espécie denominada de afripótica. Por exemplo, de compostos, tem-se a água e o hidrogênio carbonato, que é o bicarbonato. Podemos verificar que a água pode atuar como uma base para formar o ácido conjugado H3O+, como a gente vê nas reações, ou com um ácido, que é para formar a base conjugada OH-.
Agora a gente vai para a força dos ácidos e bases, que a gente coloca uma imagem representativa, como a gente fala de forças, assim como ácidos e bases também tem essa força, tá? Então, vamos para os aspectos qualitativos. Do ponto de vista, as reações descritas anteriormente ocorrem na direção da formação do ácido e da base, de um par conjugado mais fraco. E em cada par conjugado, o ácido mais forte e a base mais forte reagem para formar o ácido e a base mais fraco. Tá? A força de um ácido, ela corresponde à sua maior tendência para doar um próton, enquanto que a força de uma base, ela é medida por sua tendência para receber um próton. E como exemplo disso, a gente pode considerar essa equação, que é considerando a dissolução do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, em água. A gente tem o ácido 1, que é o H2SO4, mais a base 2, que é o H2O, transformando assim em ácido 2, que é o H3O+, mais a base 1, que é o HSO4-. Tá? Essa reação ela é quantitativa, ou seja, após a adição do H2SO4 em água, nenhuma quantidade apreciável do ácido permanece em solução. Isso significa que o H2SO4 tem uma tendência maior em doar um próton para a água do que o íon hidrônio, que é o H3O+, em doar um próton para o íon HSO4-. Portanto, a gente tem que o H2SO4 é um ácido mais forte que o H3O+. E essa análise pode ser analogicamente ser feita com reação às bases presentes no meio reacional, verificando assim que a base HSO4- tem menor tendência de receber um próton do que o H2O, a outra base presente na reação. Isso nos permite concluir que o íon HSO4- é uma base mais fraca que a água. Quantitativamente, as forças relativas dos ácidos e das bases, ela pode ser medida e ajustada a uma escala adequada. Essas forças relativas de alguns pares de ácido-base conjugadas serão apresentadas na tabela 1. E examinando essa tabela, notamos que quanto mais forte for um ácido, mais fraco será a sua base conjugada. Essa tabela aqui que a gente vai analisar. E vice-versa. Por exemplo, o ácido mais forte apresentado é o ácido pré-clorídrico, que é o HClO4, enquanto que sua base conjugada é o íon pré-clorato, que é o ClO4-. E a base mais fraca encontrada. Na outra extremidade, a base mais forte apresentada é o íon hidreto, que é o H-, que tem o seu ácido conjugado, a molécula de hidrogênio, como o ácido mais fraco entre os ácidos apresentados. Então, escolhidos um ácido e uma base de interesse, essas espécies químicas terão sua maior tendência de reagirem entre si. E quanto mais afastadas forem sua posição relativa na tabela 1, observe as reações abaixo. Então, a gente tem o HCl mais a água, transforma em H3O+, mais o Cl-. A gente tem abaixo HCl mais NH3, transforma em amônia, que é NH4+, mais Cl-. Abaixo tem o H2SO4 mais a água, que é o H2O, transformando assim em H3O+, e mais HSO4-. E a gente tem a tabela, vamos dar observada mais ou menos assim. A gente tem dos ácidos mais fortes para os ácidos mais fracos abaixo, e a gente tem da base mais fraca para mais forte. Então, a gente tem o ácido pré-clorídrico, como eu tinha falado. Como base, a gente tem a conjugada o íon pré-clorato. A gente tem no meio o ácido acético, como base conjugada o íon acetato. E a gente tem, por último, quando eu falei, o hidrogênio,
e como base conjugada o íon hidreto. E assim por diante, ó, como a gente vê, a amônia, NH3, como quase mais fraca, terceira mais fraca. A gente tem o íon amideto, que é o NH2-. Tá? Então, essa tabela é bem importante também, a gente ter como base, para a gente saber como o ácido clorídrico tem uma maior tendência em reagir com a amônia para formar os íons amônico, que é o NH4-, e o Cl-, do que reagir com a própria água, que é o solvente, para formar os íons H3O+, que é o hidrônio, e o Cl-. Como a segunda comparação nas reações, pela posição relativa que ocupa na tabela 1, o ácido sulfúrico tem um poder maior para reagir com a água do que o ácido clorídrico, HCl. Outra observação importante é que ácidos como ácido sulfúrico, carbônico ou ácido fosfórico, entre vários outros, podem, em solução aquosa, comportar-se como um ácido de Bloom-Lowry, doando mais que um próton, e são chamados de ácidos poliplósticos. Porém, na tabela 1, podemos verificar que as forças dos ácidos sucessivamente formados são bastante diferentes. Por exemplo, o ácido sulfúrico é um ácido relativamente forte, ou seja, ele está na segunda posição da tabela. Para formar a base conjugada, o íon hidrogeno sulfato, né? Então, esse íon, por sua vez, ele pode atuar como um ácido para formar sua base conjugada, que é o íon sulfato, que é o SO4 2-. O HSO4- é, entretanto, o sétimo ácido em força na classificação da tabela, enquanto que o íon hidrônio é o quinto nessa classificação. Então, em uma reação onde ácidos e bases participam, pode ser integralmente completa no sentido de que todo o reagente adicionado transforma-se em produto. Normalmente, um equilíbrio químico é estabelecido. Ora há uma predominância de reagente, ora dos produtos. Voltando aqui. Resumindo, que observar a posição dos ácidos, HClO4, H2SO4, HCl e HNO3 na tabela 1, verificamos que eles estão acima do íon H3O+, e que, portanto, esses quatro ácidos têm a maior tendência do ar próton do que o íon H3O+. Ou seja, esses quatro ácidos eles reagem completamente com a água para formar o íon H3O+. Portanto, em solução aquosa, o íon H3O+ é o ácido mais forte que pode existir. Paralelamente, qualquer base mais forte do que o OH- reage completamente com a água, transformando assim em OH-. Portanto, em solução aquosa, o íon OH- é a base mais forte que pode existir. Como uma solução aquosa, os ácidos HSO, HClO4, H2SO4, HCl e o HNO3 estão totalmente dissociados. E podemos dizer que são todos igualmente fortes e que o solvente, no caso a água, exerce um efeito nivelador sobre suas forças ácidas. Em um solvente menos básico que a água, por exemplo, a gente coloca aqui o ácido acético, que é possível diferenciar as forças de ácidos fortes neles envolvido. Em um solvente menos básico, a tendência de cada ácido em transferir seu próton é menor. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre os aspectos quantitativos. Então, de acordo com Arrhenius e Lowry, ácidos liberam os íons H+, ou H3O+, em água. E ácidos fortes, quando colocados em água, eles são dissociados de um modo essencialmente completo, como descrito nessa equação, desde que a solução não seja muito concentrada. Então, a gente tem o HCl mais a água, que transforma
no H3O+, mais Cl-. Então, a gente tem que, quando o ácido fraco, eles são aqueles que não são completamente dissociados em solução aquosa. Então, segundo Lores, a equação... Vamos ler aqui. O conceito de Lores para ácidos e bases. A força relativa de um ácido ou de uma base pode ser expressa quantitativamente em uma constante de equilíbrio. O Ka é uma constante de equilíbrio para ácido em água. Para um ácido fraco, Ka tem que ser menor que 1. Como que a gente calcula isso? Pela a fórmula aqui, ó, que está bem no cantinho da tela. Essa fórmula aqui, ó. E o valor de Ka aumenta à medida que aumenta a força do ácido, ou seja, à medida que o ácido ioniza-se em meia extensão. A concentração da água em solução diluída permanece essencialmente constante e não expressa na equação, ou seja, nenhum líquido entra nessa equação, tá? A força de um ácido, ou seja, o seu grau de dissociação em solução, é indicado pela magnitude de sua constante de dissociação. Portanto, quanto mais fraco for o ácido, menor será sua constante de dissociação. A tabela 2 vai apresentar valores de constante de dissociação de alguns ácidos fracos. Quando o ácido é fraco, vimos que a dissociação é praticamente total. Portanto, o HA, que é a concentração do ácido, é mais ou menos igual a zero. E o Ka é igual a infinito. A dissociação de uma base em solução aquosa é semelhante à de um ácido, exceto pelo fato de que a tensão é focada na produção de íons OH-. Bases fortes, quando colocadas em água, são dissociadas de modo essencialmente completo, desde que a solução não seja muito concentrada. Que a gente tem. Do mesmo modo, podemos escrever a constante de equilíbrio para uma base, que é o Kb. A base é uma substância que recebe prótons, segundo Lore, e considerando B como a base, a equação correspondente à dissociação pode ser representada nessa daqui, ó. B mais H2O, que é igual a HB mais OH-. E a mesma fórmula, só que é Kb. Então, a constante de dissociação de uma base Kb pode ser expressa em termos de concentração e constante de equilíbrio. A concentração de H2O em solução diluída permanece essencialmente constante e não expressa na equação, assim como Ka. A força de uma base ou grau de dissociação em soluções é indicada pela magnitude de sua constante de dissociação. Portanto, quanto mais fraca for a base, menor será sua constante de dissociação. E a tabela 3 apresenta valores da constante de dissociação de algumas bases fracas. E quando a base é forte, vimos que a dissociação é praticamente total. Portanto, constante B é igual ou aproximado a zero. E Kb é igual a infinito. Então, a gente vai ver a tabela aqui, certo? Constante de dissociação de ácidos em soluções aquosas a 25 graus Celsius. Então, a gente tem, vamos dar alguns exemplos. Ácido acético, constante dele, 1,8 vezes 10 a menos 5. O ácido nitroso, constante dele, 5 vezes 10 a menos 4. O ácido sulfúrico é o K1 muito grande. E o ácido hidrogênio sulfato é o K2 é igual a 1,2 vezes 10 a menos 1. Então, tem várias constantes aqui. A gente também leva em conta essa constante para ter o valor aproximado na teoria e na prática também. E aqui a gente tem a constante de dissociação de bases fracas em soluções aquosas a 25 graus Celsius. Então, a gente tem a amônia, que é a constante B igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. A gente tem o hidroxilamida, que a constante dele vai ser 9,1 vezes 10 a menos 9. A metilamida, que a gente tem 4,4 vezes 10 a menos 4. E a fosfina, que a gente tem 1 vezes 10 a menos 14. Por isso que é igual ou aproximado a zero. Ele é muito pequeno, a constante, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a água e a escala de pH.
De modo semelhante ao que ocorre com a água, muitos solventes se autodissociam com a formação de espécies cationicas e aniônicas. Então, a gente tem aqui os exemplos, tá? 2H2O vai ficar igual a H3O+, mais OH-. 2NH3 igual a NH4+, mais NH2-. 2SO2, SO2+, SO3, 2-. Então, aqui a gente tem que a água é um eletrolítico muito fraco, estando dissociado em íons, somente 2,10 menos 3% a 25 graus Celsius. Com resultado, a água pura, ela não é um bom condutor de eletricidade. Bom, nos exemplos apresentados na equação química, o HClO4 é um ácido porque aumenta a concentração de H3O+, e NH4+, que são os cátions característicos do solvente, a água e a amônia líquida. O íon carbonato é uma base porque aumenta a concentração de OH-, que o ânion, característica do solvente, no caso, água. Quantitativamente, pode-se tratar as constantes de equilíbrio característicos de sistema formado por solventes não aquosos de forma análoga ao desenvolvimento para os sistemas onde solvente é a água. Por exemplo, se a constante da água for igual à constante de H3O+, vezes a constante de OH-, vai dar igual a 10 a menos 14. E é o chamado constante do produto iônico da água, que é o KAB, que eu não coloquei aí, mas é igual ao KAB, que é igual a mais, e igual, vezes B menos. Então, é a constante do ácido e vezes a constante da base. É a constante do produto iônico de um solvente não aquoso, AB geral. Na equação, A e B são as concentrações das espécies catiônicas e aniônicas, características do solvente AB de interesse. Então, a gente tem escalas logarítmas análogas à escala de pH, que é igual ao menos log da concentração de H+, onde H+, é a concentração dos íons H+, em solução. Utilizadas em sistemas aquosos, elas podem ser construídas, nesse caso, chamado ponto neutro. E, por definição, igual a menos meio log de KAB, no caso de sistemas aquosos, o ponto neutro corresponde à concentração de íons H+, igual a 10 a menos 7, que a concentração de H+, é igual a 10 a menos 7, então esse número corresponde à concentração de íons H+, presente na água pura, a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Alguns exemplos, vou apresentar a tabela depois, vou falar um pouquinho sobre o pH, tá? Então, a gente tem aqui exemplos do nosso dia a dia, ó, como a bateria. A gente tem o meio ácido 0, o ácido do estômago 1, o limão 2, a Coca-Cola 3, o tomate 4, o café 6, o leite café 5, o leite 6, a água 7, água considerada neutra. O sangue 9, que vai para o meio ácido aqui, tá? Para o meio base, e antes de 7 vai para o meio ácido. A gente tem no 9 a soda cáustica. A gente tem no 10 o antiácido, que é um eno, essas coisas. No 11 a amônia. No 12, sabonete. No 13, água sanitária. No 14, é um limpador de ralo. Aqui a gente vê um mapa mental, que eu adoro um mapa mental, né? Então, vou falar um pouquinho sobre ele. A escala de pH. Vou dar uma lida nele. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu dar uma aumentada nessa foto aqui. Isto. Agora eu consigo ler. Escala de pH. Determinar se a substância é ácida ou básica. Ela varia de 0 a 14. Baseado no número de H mais em uma solução.
Então, quanto mais concentrada, H+, mais ácida, igual a menor pH. Concentração. A gente tem a concentração do H+, maior que a concentração do H-, solução ácida, que é o pH menor que 7. Quando a concentração do H+ é menor que o OH-, concentração básica, pH é maior que 7. Quando a concentração é igual, a solução é neutra, pH 7. Reações químicas. Precisa de um pH ideal para que possa ocorrer. Então, a ação das enzimas. O pH não é adequado. Processos digestivos, anaeróbicos, não de maneira ideal. H+ podem ser adquiridos ou retirados do corpo. Vamos lá, fonte alimentar, mecanismo de abaixar influencia, refeições ricas de proteína ou vegetariana. Quantidade de ácido metabolicamente produzidos no organismo. CO2, ácido fraco. Controle via sistema digestório. Temos crise de vômitos, perdas dos íons H+, quadro de diarreia, perda dos íons HCO3 menos bicarbonatos. Os sistemas tampões são importantes. Controle para o pH sanguíneo, 7,4. Para bom funcionamento do organismo, para cima de 7 para os tecidos, né? Então, a gente tem que o pH ele é um potencial hidrogenólico, que é a concentração de prótons de uma solução. Dois modos para expressar: direto, concentração de prótons, expresso em mega ou mm litro. Direto, pH igual a log vezes a concentração de H+. Indicadores de pH. Temos os métodos colorímetro, os indicadores, o papel indicador universal, que é a substância analisada, e a coloração variável, que é o valor de pH encontrado. O método positométrico, pH métrico, é um equipamento, tá, com tampão padronizado, o valor indicado para 2 elétrons na solução. Agora a gente tem um equilíbrio ácido-base. Objetivo: manutenção de homeostasia, manter constante concentração de H+ e OH+, concentrado, produzido na respiração celular. Ácido capaz de ceder elétrons, íon H+, e base capaz de receber elétrons, íons H+. O hidrogênio, estado fundamental, é neutro, perde seu único elétron e reduz carga positiva, que é os prótons. Água e outras substâncias podem ser ácidos ou bases, depende do reagente. No organismo, solvente, característica ácido-base, extrema importância em funções biológicas. A fração de dissociação, H+ nas moléculas de HO2 em H+ ou OH-, muito leve, liberando prótons para o meio. O pH de água de H2O puro é 7. O íon H3O- é o íon hidrônio. Tá? H2O vai ficar igual a H- ou H+, mais OH-. H2O mais H2O é igual a H3O+, mais OH-. Ácidos fortes, o grau de ionização é alto. E dissociar completamente. Fracos, grau de ionização e dissociam-se pouco. Ácidos apresentam bases conjugadas, né? Como já apresentei aqui, todo ácido tem uma base conjugada. Forte é o ácido, mais forte é a base conjugada. Tendência de ácido em dissociar o íon H para a solução é representada por Ka. A constante de equilíbrio para a dissociação de um H fraco, quanto maior o Ka, a tendência de dissociar um próton. Modificação das concentrações normais de H+, e OH- pode aceitar as soluções da célula, provar, adotar. Então, a gente vê aqui uma tabela com os produtos iônicos, que é o intervalo de pH e o ponto neutro de alguns solventes. Então, a gente tem o H2SO4, que é o produto iônico 10-4, intervalo de pH é 0 a 4, ponto neutro é 2, e assim por diante. Vamos para definições de íons. Em 1923,
o químico americano Lewis propôs a definição do comportamento de ácidos em bases em termos mais físicos, baseados em propriedades dos sistemas eletrônicos de átomos e moléculas. Os conceitos chaves do conceito de ácidos e bases de Lewis é a capacidade de doação ou recepção de par de elétrons. De acordo com Lewis, ácido é uma espécie capaz de receber um par de elétrons, enquanto que a base é uma espécie capaz de doar um par de elétrons. Então, a capacidade de doar ou receber elétrons é formulada corretamente pelos resultados da mecânica quântica aplicada a sistemas atômicos ou moleculares. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, quando H mais um ácido, mais uma base, que é o H2O, transforma em H3O+. Abaixo aqui, na reação química, o íon H+, não possui elétron e pode, assim, receber um par de elétron. Por outro lado, a molécula da água tem 2 par de elétrons não compartilhados. Um dos par de elétrons da água pode ser compartilhado entre o íon H+, e a molécula de água, formando uma ligação de H2 e H. Aqui, ó. Um segundo exemplo, a gente tem um ácido mais a base de NH3, transforma em NH4+, que nessa reação a molécula de amônio tem um par de elétrons não compartilhado, o qual é compartilhado entre o íon H+ e NH3, formando uma ligação de NH3 e H, dando origem ao íon amônio. Em geral, nas reações ácidos-bases de Lewis, os ácidos são cátions ou moléculas neutras, que apresentam pelo menos uma valência no seu nível eletrônico de valência, que pode receber um ou mais pares de elétron. E bases são ânions, ou as moléculas neutras, com pelo menos um par de elétron disponível para ser doado. O conceito de ácidos e bases de Lewis, por ser mais abrangente, tem muitas aplicações na compreensão da formação de ligações químicas, a estabilidade de formas geométricas de moléculas e suas relatividades em processos envolvendo reações do tipo ácidos e bases. Esse conceito ele engloba todas as reações, incluindo o íon hidrogênio ou interações com solventes. Em geral, assim, como a formação de adultos do tipo ácidos e bases e complexos e inorgânicos, como veremos nas próximas aulas. Agora eu vou mostrar uma animação sobre ácidos e bases, sobre as teorias, tá? Espero que vá o áudio. As teorias ácido-base propõem uma explicação simples para o comportamento das substâncias a partir de algumas de suas características gerais. Ácidos e bases podem ser encontrados em diversos produtos no nosso dia a dia. O limão, o vinagre e até mesmo o refrigerante são exemplos de substâncias ácidas. Já a soda cáustica e os desengordurantes são exemplos de substâncias básicas. Durante os séculos XIX e XX, diversos cientistas estudaram diferentes sistemas ácido-base. A partir desses sistemas, diversas teorias que se completavam e evoluíam foram propostas a partir de conhecimentos prévios. Dentre todas as teorias conhecidas, vamos rever as 3 principais: a teoria de Arrhenius, a teoria protônica ou de Bronsted-Lowry e a teoria eletrônica ou de Lewis. Em 1887, o químico sueco Svante Arrhenius apresentou a teoria que define como ácido toda substância que, em meio aquoso, produz íons H+, ou H3O+, também conhecido como hidrônio, enquanto que a base, em meio aquoso, libera íons OH-. A neutralização, ou seja, a reação entre o ácido e uma base, apresenta como produto final uma molécula de água, que é formada a partir dos íons H+, do ácido, e OH- da base, em solução. Contudo, a restrição dessa teoria é que ela se limita a sistemas aquosos, o que a torna inadequada para analisar compostos sólidos, insolúveis em água e soluções com outros solventes. Apesar disso, é uma das teorias ácido-base mais importantes, visto que várias outras pesquisas se desenvolveram a partir dela.
Mais de 30 anos depois, em 1923, dois pesquisadores independentes, o sueco Brauset e o inglês Lowe, ampliaram o conceito proposto por Arrhenius. Segundo a teoria de Brauset e Lowe, ácidos são doadores de prótons e as bases são receptores de próton. O próton sempre se refere ao íon hidrogênio, H+. Consequentemente, o sistema em equilíbrio apresentará pares conjugados de ácidos e bases. Ou seja, a espécie que doa prótons na reação direta será receptora na reação inversa, e vice-versa. Com isso, a base na reação direta é um ácido na reação inversa. O mesmo acontece com o ácido, que na reação inversa se torna base. Isso acontece pois após a espécie ceder prótons, ela se torna passível de receber prótons. E a partir do momento que a outra espécie recebe prótons, ela se torna passível de doar prótons. Também em 1923, os estudos de Lewis apontaram que ácido é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons. E base é toda espécie capaz de doar um par de elétrons. A espécie caracterizada como base de Lewis apresenta pares de elétrons livres que podem ser doados. Os ácidos, de acordo com essa teoria, apresentam orbitais vazios, sendo, portanto, capazes de receber par ou pares eletrônicos. Todas essas teorias que relembramos agora foram importantes e, de alguma forma, cumpriram o objetivo de explicar o comportamento de substâncias entre características de ácidos e bases, além de possibilitar muitos outros estudos na área analítica da química. No ensino médio, você deve se lembrar que o maior destaque é dado à teoria de Arrhenius. Isso acontece pois é uma teoria relativamente simples e a maior parte dos ácidos e bases que estudamos se solubilizam em água. Nos estudos em química analítica qualitativa, também vamos priorizar o equilíbrio ácido-base em sistemas aquosos. Então, essa teoria será a mais recorrente. É isso, pessoal, a definição. E agora eu vou deixar um experimento para vocês. Vou mostrar um experimento bem bacana, tá? Que dá para ser feito em casa. Na experiência de hoje, a gente vai conversar sobre o repolho roxo. O repolho roxo tem a capacidade de funcionar como se fosse um indicador universal. Na experiência de hoje, você vai trabalhar com materiais bem facilzinhos do cotidiano, por exemplo, o fermento químico, a água sanitária, hidróxido de sódio que você compra no mercado com o nome de soda cáustica. Aqui a gente tem a soda limonada, o limão, o vinagre, ácido muriático ou ácido clorídrico que você compra em qualquer loja de material de construção. E aqui a tradicional vitamina C. Meus queridos, a experiência de hoje é para a gente investigar a acidez ou basicidade desses materiais. Mas o que é um ácido? Ácido é aquela substância que quando você coloca na boca fica tudo azedinho. E o que é uma base? Base é uma substância contrária aos ácidos. A base é uma substância que vai ser como se fosse contrária ao ácido, né? Pensa numa gangorra. Se você tem uma gangorra, a gangorra quando um está em cima e o outro não está embaixo, pronto. Então imagine, isso aqui é um ácido, aqui é a base. Então, a base é contrária do ácido. Ao contrário, quando a gente tem muita base, a gente vai ter o quê? Pouco ácido. Logo, a base é contrária ao ácido, tá certo? E aí, a gente vai investigar esses materiais, que alguns têm um caráter ácido, outros têm caráter básico. E quem é que vai dizer pra gente quem é ácido ou básico? Exatamente o extrato do repolho roxo. O repolho roxo ele é utilizado como indicador universal, onde ele vai dizer para a gente, através da coloração, quem é ácido e quem é básico. Agora, vamos lá. Eu vou colocar um extrato aqui ó, de repolho roxo. Pá! E agora eu vou colocar água sanitária. Não! Não é assim!
para a gente fazer essa experiência, a gente primeiro tem que tirar o suco desse repolho. E aí, a gente vai para nada mais, nada menos do que a gente vai agora para a cozinha do químico. Vamos embora! Então, aqui na cozinha do químico, você vai pegar o quê? O repolho. Se você comprou ele grandão, você vai partir ele em 4 partes. Você vai picotar ele, mais ou menos a quantidade que eu vou utilizar. Eu vou utilizar 1/4 do repolho roxo para 1,5 litro de água. Colocar na panela. Você vai adicionar 1,5 litro de água. E agora você vai levar ao fogo. E vai deixar mais ou menos, depois que estiver fervendo, você vai deixar mais ou menos por 20 minutos. Claro, você também poderia utilizar o micro-ondas, mas é melhor a gente fazer de forma mais tradicional, porque micro-ondas tem aquela história de não poder levar metal ao micro-ondas. Então, vamos aqui no tradicional mesmo, né? Vamos aqui, depois que ferver, 20 minutinhos e nosso extrato vai estar pronto. Então, 20 minutinhos depois, olha como é que está. E olha a coloração do suco como tá vendo? Pronto, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai separar esse extrato, né? E aí você pode utilizar aqui uma peneira, né? Vamos lá? É hora da diversão. Veja só, desses materiais que eu tenho aqui, 2 são nitidamente ácidos. Quais são? O ácido clorídrico, que você compra ele com o nome de ácido muriático, e o hidróxido sódio, que é a soda cáustica, que você vai comprar ele também lá no mercado. Aqui você vai comprar no mercado e aqui você vai comprar no armazém de construção. Veja só, aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base. Então vamos ver o comportamento do extrato de repolho roxo em meio ácido e em meio básico. Tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, a base, como ela vem sólida, eu já dissolvi ela em um pouquinho de água, portanto aqui é a solução básica. Vamos lá? Que coisa linda! Agora a base, agora, ó. Oh, que coisa linda! Então veja só, o extrato de repolho roxo para meio ácido, ele caminha, ele sai do roxo e vai para colorações o quê? Vermelhas. Para meio básico, ele vai mais puxando para colorações esverdeadas. Então vamos lá, ácido, básico, ácido, básico. Pois bem, a partir de agora, como você já definiu quem é ácido e quem é básico, você agora pode brincar com outras substâncias do dia a dia. Você vai brincar com outras substâncias e tentar adivinhar o que vai ser. E aí você vai construir aqui uma escala de acidez. Vamos lá. A primeira que eu vou utilizar vai ser a soda. Você acha que vai para onde? Vai para o meio ácido ou para o meio básico? Vamos lá, vamos ver? E aí? Macho meio ácido, não? Vamos para cá. Então, soda, limonada, já era. Vamos agora, deixe-me ver. Vamos agora o fermento. O fermento também, ó, ele vem sólido, tá? Ele vem sólido. Mas o que é que eu fiz? Eu já transformei ele em uma soluçãozinha aqui, ó, de fermento. Tá bom? Primeira solução. Então, a solução do fermento. Isso aqui é fermento com água filtrado, tá certo? Então,
Vou botar aqui 3 colherzinhas aqui do fermento. Oh, que coisa linda! Então o fermento aqui já caminha para o lado o quê? Já caminha para o lado básico. É só você pensar assim, eu poderia deixar como um parâmetro de comparação, né? Olha o parâmetro de comparação da gente, vai ser o repolho roxo. Então para cá caminha para o lado básico e para lá caminha para o lado ácido. Percebe aí? Vamos lá, vamos para o próximo. Próximo, deixe-me ver, vinagre. E aí, o que é que você acha? Vamos lá, para o vinagre. Adicionar aqui o vinagre. Olha agora. Oh, então o vinagre, ó, caminharia para cá, né? Que seria o vinagre. Então, vamos lá. Próximo. Água sanitária. Oh, já vai pra cá, né? E agora? Limão. Vamos pro limão? Delícia. Limãozinho. Oh, que coisa mais linda. Então, colocaria onde o limão? Por aqui, né? Boa. É isso aí. E aí? E por último, a gente tem aqui a vitamina C. A vitamina C, você acha que vai para que lado? Vamos lá, vitamina C. Eu vou colocar aqui, como só sobrou esse recipiente, eu vou colocar aqui. Pastilhinha de vitamina C. É ácido ou básico? Então, meus queridos, deixa eu só alterar aqui a posição. Estamos aqui fazendo, então, uma escala de acidez e basicidade, ou escala de pH. Por isso que o repolho roxo é considerado como se fosse um indicador universal. Ele não é exatamente um indicador universal, mas ele tem substâncias que funcionam como se fossem indicadores universais, ou indicador universal. Porque em cada valor de pH, ele vai acusar uma coloração diferente. É assim que funciona o indicador de pH, muito utilizado nas piscinas, por exemplo, no tratamento de piscina. Você coleta um pouco de água, coloca um indicador lá, universal de verdade, e através da coloração ele diz o pH da água da piscina, para você fazer os devidos tratamentos. O repolho roxo ele não é propriamente aquele indicador universal, mas ele funciona como se fosse um indicador universal. Aqui a gente tem um grupo de substâncias chamadas de antocianinas, e as antocianinas, elas vão de acordo com a concentração de algumas dessas espécies na solução, elas vão apresentar natureza, coloração caminhando para o lado ácido ou coloração caminhando para o lado básico. Experiência muito interessante para você fazer na Feira de Ciências. Eu vou deixar um artigo para você, um artigo que fala sobre isso tudo de forma mais aprofundada, porque você pode abordar temas mais básicos como escala de pH, mas também tem muita coisa envolvida aqui como equilíbrio químico e várias discussões do fantástico mundo da química. Então vou deixar aqui na descrição, vou deixar para você um artigozinho da Química Nova na Escola, para quem desejar se aprofundar um pouco mais no tema. E você, o que é que você vai fazendo? Você vai curtindo os nossos vídeos. Toda vez que você curte um vídeo no YouTube, você fala para o YouTube que o Química Completa é um canal que agrega para o fantástico mundo da química e para o fantástico mundo das ciências. E é claro, não deixa de indicar o nosso canal para os teus amigos, tua avó, teu avô, teu papagaio e teu sobrinho lá pequenininho que adora ciências. Tá joia?
E não esqueça, você é show! É isso, gente. Gostaram do experimento? Então, para concluir as nossas aulas, eu vou deixar um questionário, tá? É fácil de resolver ele tá tudo explicadinho no vídeo. Então, e principalmente no experimento que foi feito agora, praticamente tá tudo aqui, gente. É muito fácil. Vou deixar esse questionário para vocês. Primeiro, como você faz para saber se a substância é ácida ou é básica? Segundo, quais são os indicadores de pH? Terceiro, você sabe quais os tipos de indicadores de pH? A segunda é o que são. Tá? A quarta, dê alguns exemplos de substâncias no dia a dia que você pode considerar um ácido ou uma base e justifica. Gente, é importante esse conceito, tá? Todo esse conceito de ácidos e bases é importante porque, como todo o vídeo falou, está presente no nosso dia a dia e saber os teóricos que foram utilizados também. Então, é de assuntos de alta relevância. Aqui também as referências que foram usadas, tá? Usei para a aula os conceitos de ácidos e bases. O repolho roxo eu peguei no YouTube. As principais teorias também eu peguei no YouTube. Então, é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo, logo a gente vai estar aparecendo com mais vídeos por aí. Muito obrigada, beijinhos e tchau, tchau. Até mais.